ter ouvido alguém falar publicamente. Paulo diz o seguinte a Timóteo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Mesmo com a consciência de que vivia os seus últimos dias, Paulo tem esperança de que Timóteo fosse estar com ele. Timóteo, jovem pastor em Éfeso, era seu filho espiritual, seu filho na fé, que enfrentava algumas adversidades ministeriais. E Paulo instrui Timóteo a remir o tempo, Paulo orienta Timóteo a pregar a palavra, Paulo instrui Timóteo a cumprir seu ministério. No capítulo de número 3 em diante, para contextualizar o texto que nós lemos, nós percebemos que Paulo começa a informar a Timóteo acerca dos últimos dias. Ele diz que os últimos dias serão dias difíceis ou trabalhosos, onde se levantariam pessoas amantes de si mesmas, presunçosas, avarentas, irreconciliáveis, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, ingratas, profanas, desobedientes a pais e mães, enfim. Paulo dá uma seção que caracteriza as pessoas dos últimos dias, e no decorrer do texto ele orienta a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que tu tens aprendido, sabendo que desde a infância tu sabes as sagradas letras, e isto pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. E Paulo diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Os irmãos bem sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego, o grego koiné, o grego comum daquela época. E a palavra que Paulo utiliza para falar de inspiração é theopneustos, que quer dizer sopro ou hálito de Deus. Paulo está dizendo que a escritura sagrada é soprada pelo próprio Deus, para dar as coordenadas, para dar as orientações, para dar as instruções da vida humana em absolutamente todos os aspectos, todos os detalhes, todas as minúcias. Paulo prossegue falando a Timóteo que nos últimos dias algumas pessoas não se conformariam mais ao ensino bíblico, à sã doutrina, e se cercariam de mestres segundo as suas próprias cobiças, se recusando a dar ouvidos à verdade e voltando às fábulas. E então, apóstolo, orienta Timóteo a pregar a palavra e, além disso, a cumprir a sua vocação ou seu ministério. Cai para nós. Não estamos vivendo esses dias em que Paulo informa Timóteo? Estamos vivendo os últimos dias da igreja de Deus na face da terra. Diz a Bíblia que ainda mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Vivemos um tempo onde alguns estudiosos classificam o mesmo como pós-modernidade, que é um tempo de incertezas, é um tempo de rupturas, é um tempo de inversão de valores, é um tempo da troca da ética pela estética, é um tempo onde as pessoas chamam o doce de amargo, o amargo de doce, o bom de mal, o mal de bom, o feio de bonito e o bonito de feio. É um tempo onde um dos pilares que sustentam a contemporaneidade, que nós podemos denominar de pós-modernidade, é o relativismo moral. Quando eu falo de relativismo, eu estou me referindo a um conceito que não torna a verdade absoluta, ou seja, dentro do relativismo, aquilo que é certo para você, para mim pode ser errado. Cada um tem a sua própria verdade, ou seja, não existe uma verdade verdadeiramente verdadeira ou uma realidade realmente real. Cada um tem autoridade para definir os seus próprios padrões e viver de acordo com o relativismo. Sendo assim, alguém pode dizer até para mim, pregador, mas esse espírito relativista, essa visão de mundo, esse modus operandi só opera fora do contexto eclesiástico,
só opera fora do contexto da igreja. Não. Infelizmente, dentro da igreja, existem pessoas que propagam um tipo de relativismo. E aí, quando eu falo de igreja aqui, eu não estou me referindo à igreja local em Forquilinha. Eu estou sendo um pouco mais amplo no meu recorte e falando da igreja de maneira geral. E a gente pode falar da igreja evangélica brasileira, onde nós sabemos que hoje mais de 30% da população é evangélica. No entanto, em muitos desses espaços ditos evangélicos, existem lógicas em choque, existem teologias avessas à Bíblia, existem mestres que propagam ensinamentos equivocados à luz da Escritura, e pessoas que se cercam desses mestres segundo as suas próprias cobiças. Antes de prosseguir com o texto, no sentido de incentivar os nossos adolescentes, os nossos irmãos e a nossa igreja a cumprir a vocação, a cumprir o ministério, eu preciso trazer clareza e trazer luz a algumas teologias que têm sido propagadas no cenário em que nós vivemos. E quando eu falo de teologia aqui, eu estou me referindo à visão, à forma, ao jeito com que nós enxergamos ou interpretamos Deus. Teologia, os irmãos bem sabem, tem a ver com o estudo sobre Deus. Mas entenda no contexto da minha fala que a teologia é a maneira com que nós interpretamos, com que nós analisamos, com que nós observamos e entendemos Deus. Existem algumas teologias que não estão embasadas totalmente, plenamente, com consistência na Escritura Sagrada. A primeira teologia que eu quero mencionar aqui é a teologia legalista. Quando eu falo de legalismo, eu estou me referindo a um conceito de pessoas que interpretam que os seus méritos, que os seus esforços são o que condicionam a pessoa à salvação. Ou seja, é o meu esforço, é o meu mérito, a salvação é meritória, é eu que estou chegando lá. Mas se eu olhar para a Bíblia Sagrada, eu me lembro do apóstolo Paulo na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, dizendo: pela graça vocês sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, à luz da Escritura Sagrada, nenhum de nós pode ser salvo pelos próprios méritos, pelas próprias obras, pelos próprios recursos. Eu me lembro de Jesus, por exemplo, falando do publicano e do fariseu. O publicano e o fariseu foram orar. O fariseu levantava a sua voz na praça e dizia: ó Deus, graças eu te dou, porque eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. E prossegue em um processo de exaltação a si mesmo na oração, enquanto o publicano não tinha coragem de olhar para o céu e batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Sabe o que Jesus disse? Que quem saiu justificado foi o publicano e não o fariseu, porque na ótica do evangelho, aquele que a si mesmo se exalta é humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha é exaltado para a glória de Deus. Eu e você somos salvos não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Eu e você somos salvos em uma perspectiva de passado, presente e futuro, não por causa do que nós fazemos, mas por causa do que Cristo fez. Os irmãos bem sabem que há cerca de 2000 anos atrás, aquele que não tinha parecer nem formosura e nenhuma beleza nele víamos para que o desejássemos, aquele que era um homem de dor, experimentado nos trabalhos, diz a Bíblia que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. O único que merece honra, glória e louvor por tão grande salvação é o Cristo que está sentado em um alto e sublime trono. Quantos podem levantar a mão de suas mãos? Assim faça. A segunda teologia que tem sido propagada no nosso cenário contemporâneo, que é uma teologia enviesada e equivocada, é a teologia do coaching. Quando eu falo de coaching em linhas gerais, eu estou me referindo a um profissional que estimula em um ambiente corporativo as pessoas a desenvolverem as suas potencialidades a fim de alcançar os seus objetivos. É claro que a minha definição é simplista, e neste sentido,
falando de coaching, eu não encontro problemas. Todavia, quando eu falo da teologia do coaching, eu estou me referindo ao fato de algumas pessoas na igreja brasileira em geral assumir uma tribuna, assumir um púlpito para propagar não a pregação bíblica fiel da Escritura, mas sim mensagens de autoajuda, ao invés de mensagens de ajuda do alto. São pregações antropocêntricas. O que é isso? Onde o homem é colocado no centro e as suas necessidades, e não o próprio Deus, e não o próprio Cristo. É verdade, meu Deus. À luz da Escritura, eu entendo que toda a Bíblia é centralizada na pessoa bendita e poderosa de Jesus Cristo, aquele que é exaltado, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a A Deus. teologia do coaching é que você é o bonitinho, você é o galanzinho, você pode tudo, você tem que decretar, você tem que exigir, você tem que determinar suas bênçãos. Tratam Deus como se ele fosse uma espécie de garçom, ou como se ele fosse um gênio da lâmpada, aonde você pega aquela lâmpada que você é proprietário, o gênio aparece, atende os seus desejos e vai embora. É como se Deus fosse seu servo, e não nós sermos servos de Deus. As pessoas acabam sendo adeptas da teologia da Xuxa, daquela música do Lua de Cristal. Tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. Só que o ensino de Jesus na oração, modelo do Pai Nosso, é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Escute uma coisa: o Deus que nós servimos, o Deus que nós acreditamos, é o Deus que supre necessidades, é o Deus que atende sim a súplica, o clamor, que atende às nossas vontades. Mas quando ela está de acordo com a vontade dele, haverá momentos que a nossa vontade não será atendida. O Evangelho não é sobre nós, o Evangelho é sobre Cristo. A glória não é nossa, a glória é de Deus. verdade. Quem é crente de verdade, se Jesus abençoa e faz o que ele quer, ele dá glória. Mas se Jesus não abençoa e não faz o que ele quer, ele também dá glória, porque ele sabe que quer comamos, que levamos, façamos tudo. Uma outra teologia propagada no nosso contexto é a teologia sincrética. Quando eu falo de sincretismo, eu me refiro a mistura de conceitos. Eu me refiro ao Evangelho sendo diluído por mensagens, muitas vezes, que colocam na supremacia um método e não Deus. Deus não usa métodos, Deus usa homens e mulheres. Eu exemplifico. Quando eu falo de sincretismo, eu estou me referindo a ideias do tipo: tragam aqui o seu celular. A partir do momento que nós ungimos o seu celular, você só vai passar a receber ligações boas. Ou pegar vassouras, colocar à frente do púlpito, ungir essas vassouras, você vai levar para casa e o mal vai ser varrido de lá. Ou pega aqui um adesivo, cola na sua porta, porque esse adesivo é ungido, e o mal vai embora. Isso não tem relação com a Bíblia, mas é só você acessar a internet e procurar. Você vai perceber que esse tipo de prática acontece no evangelicalismo brasileiro. A Bíblia mostra que Deus, ele é Espírito. É uma das poucas definições que a Bíblia trata sobre Deus. Deus é Espírito. Deus é amor, por exemplo, também uma outra definição. Ele procura os verdadeiros adoradores, e esses adoradores o adoram também em Espírito e em verdade. Ou seja, nós não precisamos de amuletos, nós não precisamos de rituais pagãos dentro da igreja para atrair a presença de Deus. Nós precisamos é nos curvarmos à Escritura, e Deus é fiel para zelar pela sua palavra. Aleluia, meu Deus. A quarta e íntima teologia enviesada que eu quero mencionar aqui é a teologia hipercarismática. Quando eu falo de carisma, eu estou me referindo à ideia de dom, de manifestação de dom espiritual. Nós fazemos parte de uma igreja pentecostal. Inclusive estamos inseridos no pentecostalismo clássico. Nós acreditamos na contemporaneidade dos dons. Nós não somos cessacionistas. Nós acreditamos no falar em línguas. Nós acreditamos que Jesus cura. Nós acreditamos em milagres. No entanto, existem pessoas que superdimensionam carisma, dom, manifestação espiritual
desprezam o que é fundamental na Bíblia também, que é o caráter. Quando nós observamos a teologia de Lucas Atos, vamos perceber que no texto bíblico, quando aparece a expressão cheio do Espírito Santo, ela vem acompanhada de carisma, de manifestações sobrenaturais. Mas quando nós observamos a teologia de Paulo, nós vamos perceber que quando ele fala: não vos embriagueis com o vinho que a contenta, mas enchei-vos do Espírito, o contexto do texto tem a ver com caráter. O que eu quero dizer com isso? Ser cheio do Espírito Santo não é apenas nós termos manifestações sobrenaturais de dons. Ser cheios do Espírito Santo envolve também o caráter. Não adianta supervalorizarmos carisma, no entanto nosso coração está distante de Deus de fato. Porque eu cresci na Assembleia de Deus, não. Eu tenho 32 anos, eu prego desde 17, tem 15 anos que eu prego. Estou na Assembleia desde os 8 anos de idade. E eu conheci um monte de gente que pulava, falava em línguas, saltava, rodopiava, mas aí fora mente, aí fora passava por cima dos outros para alcançar o objetivo, aí fora comprava, não pagava e não queria pagar. Não adianta eu vir aqui com manifestação espiritual externa se o meu coração está distante de Deus. Importa sim manifestação carismática, mas importa sim um coração controlado pelo Espírito, onde as pessoas olham para você e veem o caráter de Cristo. Aleluia. O caráter de Cristo tem a ver com o fruto do Espírito. Não tem a ver com moralismo barato. Não tem a ver com hipocrisia de olhar de cima para baixo e dizer: eu sou bom demais. Quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais reconhecemos a feiura do nosso pecado, as nossas limitações, as nossas falhas, as nossas vulnerabilidades, e fazemos como Isaías: ai de mim, que habito no meio de um povo de impuros lábios e que tem lábios impuros. Ou como Paulo: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero isso eu sempre Glória faço. a Deus. Quanto mais próximos estamos de Deus, mais reconhecemos que não somos, que não podemos, que não temos condições, mas que Ele pode, que Ele Glória a tem condições, Deus, que Ele é. aleluia. Meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, nós queremos que Deus se manifeste na integralidade da sua multigraça, multiforme graça. Nós queremos sim sermos usados em profecia, nós queremos sim que Deus nos use em milagres, que coisas extraordinárias acontecem, mas nós também queremos o básico: andarmos de cabeça erguida como quem representa Jesus onde passa. Glória a Deus. Vendo conforme o fruto, em amor, em bondade, em alegria, em fidelidade, em paciência e as outras virtudes que Paulo cita referente ao fruto. Bem, se nós vivemos um contexto onde há várias teologias enviesadas, nós precisamos de Timóteos aqui. Timóteos que permanecem naquilo que aprenderam. E além de permanecer naquilo que aprenderam, conseguem propagar com fidelidade esta palavra aprendida. E isso eu encontro também em Samuel. O que nós precisamos é de pessoas, de jovens, adolescentes, homens, mulheres, que escutam a voz de Deus. Vocês escolheram um tema de um jovem que escutou a voz de Deus. Os irmãos bem sabem que Samuel foi, além de profeta, sacerdote e último juiz de Israel. E ele, para além disso, é resultado da oração de uma mulher chamada Ana. Os irmãos bem sabem que Ana era esposa de Eucana. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina dava filhos a Eucana, porém Ana não tinha filhos porque a sua madre havia sido cerrada por Deus. Deus tornou aquela mulher estéril por um tempo, mas é claro que era para o preparo daquilo que Deus havia já estabelecido, segundo o conselho da sua própria vontade. Certa vez, quando foram sacrificar ao Senhor, Ana estava em oração, porque a sua adversária a irritava excessivamente, e ela estava numa oração agônica, de modo com que Eli, o sacerdote, olha para ela e a repreende, inclusive,
A repreendendo no sentido de que ela deveria afastar dela a bebida forte. E ela disse que não havia bebido bebida forte, coisa nenhuma, mas que ela estava orando ao Senhor em uma petição. E então ele diz a ela que o Deus de Israel te conceda a sua petição. Passa um tempo, Ana acaba engravidando. Posteriormente, ela cumpre a promessa que ela havia feito a Deus durante a sua oração, que oferecia ao Senhor o seu filho por todos os dias de sua vida e não iria passar navalha sobre a cabeça dele. Ao desmamar, ela leva o seu filho Samuel para ficar crescendo diante de Eli em aprendizagem para exercer a sua vocação e o seu ministério diante de Deus. No capítulo de número 3, nós vamos perceber que este jovem Samuel, que há alguns estudiosos entendem que ele tinha por volta de 12 anos na época, ele vai ouvir a voz de Deus. A princípio, ele acha que quem está falando com ele é Eli. Ele vai até o sacerdote Eli por 3 vezes, até que na terceira vez Eli percebe que era Deus o chamando. E então ele diz: olha, se te chamar mais uma vez, diga, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus o chama uma vez mais, e o jovem responde: fala, porque o teu servo ouve. E sendo assim, o Senhor emite uma mensagem a Samuel, e ele obviamente teria que propagá-la. E então no dia seguinte ele pergunta a Samuel o que é que o Senhor falou. E então Samuel, que estava temeroso de falar a mensagem, ele acaba falando tudo o que o Senhor havia falado, e dessa forma não encobriu nada. Dentro dessa história que eu trouxe aqui, essa fala em linhas gerais, nós conseguimos perceber características imprescindíveis de um jovem, de um adolescente, ou de um homem e uma mulher que ouve a voz do Senhor. Em primeiro lugar, nós podemos perceber que Samuel teve humildade diante do sacerdote Eli e diante do Senhor. Quando eu falo de humildade, eu estou me referindo à ideia de uma consciência das suas próprias limitações. Há quem diga que humildade é você saber que não sabe tudo, que existe outro que também sabe, que o outro sabe algo que você não sabe, e que você e o outro nunca saberão tudo que pode ser sabido. Ou seja, quanto mais sabemos que precisamos saber mais. Logo, a consciência do próprio limite nos leva a essa submissão, nos leva a essa humildade. Nós percebemos que quando Samuel entende que ali está o chamando, no versículo 4, 6 e 8 do capítulo 3, ele se posiciona dizendo: eis-me aqui. Ele submete a sua liderança, ele submete a palavra da autoridade. Quem de fato ouve a voz de Deus submete a autoridade. Autoridades que são constituídas por Deus. E a primeira autoridade que você, adolescente, deve prestar submissão são seus pais. A adolescência é uma fase de muitas dificuldades, muitas transições. E isto, muitas vezes, é manifesta em rebeldia. Mas a Bíblia nos orienta: honrai pai e mãe. Da mesma forma que a Bíblia orienta honrai pai e mãe, a Bíblia também orienta: pais, vocês não devem fazer com que os seus filhos se irritem. Vocês não devem suscitar a ira dos vossos filhos. Ou seja, os filhos devem honrar os pais não devem irritar os seus filhos. Efésios capítulo 6. Nós percebemos na Bíblia que existe uma orientação para toda estrutura familiar. E a humildade é fundamental para quem ouve a voz de Deus. Para além de humildade, nós vemos na pessoa de Samuel uma sensibilidade espiritual. No capítulo número 3, versículo número 10, quando ele entende que é o Senhor falando com ele, ele responde: então veio o Senhor, e ali esteve, chamou como das outras vezes, Samuel, e disse: Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Sensibilidade à voz de Deus. Hoje, nós temos a compreensão de que a maneira com que Deus fala conosco é por intermédio da Escritura. Toda profecia, sonho ou qualquer outra forma deve estar submissa à revelação da própria Escritura. Existem pessoas
não tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus revelada na Escritura Sagrada. Mas se nós queremos de fato exercer a nossa vocação, o nosso chamado como igreja, precisamos ter sensibilidade espiritual. Lembrando aos irmãos que toda a igreja tem uma vocação. Na comissão geral, Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ide ensinar e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ministério geral é dado à igreja. Mas também existe um ministério específico, onde Deus tem um servo para cada obra e uma obra para cada servo. Mas para que possamos cumprir a nossa vocação, faz-se necessário esta sensibilidade em ouvir Deus falar conosco. Glória. Samuel, além de humildade e sensibilidade, ele teve coragem também. Por mais que ele fosse temeroso diante de Eli, do qual ele havia crescido junto, ele havia aprendido coisas sobre Deus junto de Eli. Apesar das contradições de Eli, apesar das contradições da família de Eli, ele aprendeu junto, ele esteve junto, ele cresceu ali. E mesmo com receio, quando ele diz: fale o que Deus falou, ele colocou para fora tudo o que Deus havia falado. O que eu quero dizer com isso? Ter coragem não é ausência de medo, mas é enfrentar as circunstâncias mesmo com o medo, todavia controlando este medo. Vocês que estão aqui, a igreja que está aqui, todos nós temos uma vocação. Normalmente